Como é bom ter a sua companhia, como é bom saber que a gente pode começar um programa tendo aí do outro lado tanta gente querida. E eu, como sempre, começo todo o programa pedindo a Deus que visite você, sua família, sua casa, o lugar onde você está, visite o seu coração e te leve paz, te leve graça. Não sei como foi o teu dia, o teu final de semana, não sei o que te disseram hoje, o que te disseram ontem, não sei o que te fizeram, nem muito menos sei o que você fez para alguém, o que você disse para alguém, que marcas você deixou na vida do outro. Mas eu posso dizer para você que todos os dias, quando nasce o sol, mesmo que hajam nuvens, é mais uma oportunidade que Deus nos dá para começarmos ou para recomeçarmos, para dizer de novo o que dissemos diferente, para dizer o que nunca dissemos e que vai edificar a vida de alguém, que me faça feliz com o retorno que recebo. Todos os dias é mais uma oportunidade de eu rever os meus conceitos, de administrar os meus sentimentos, minhas emoções, de rever aquilo que me incomoda ou que de alguma maneira possa estar incomodando ao outro. Enfim, de todas as formas, de todas as maneiras, é mais uma oportunidade que Deus nos dá hoje de refazermos a nossa própria história. E você vai me dizer, Darleide, a minha história não dá para ser refeita, já me machucaram muito, já me disseram coisas horríveis, já me disseram que eu não tenho valor nenhum. Eu começo o programa dizendo para você que você tem todo o valor do mundo e o tamanho desse valor é o tamanho do sacrifício que Jesus fez por mim e por você na cruz. Talvez você já tenha ouvido isso tantas vezes, mas é a única verdade absoluta, que você é amado do coração do Pai. Sabe quando Deus diz para o Filho Jesus, este é o meu Filho amado em quem tenho muitas alegrias ou muita alegria, em quem me comprazo demais? Então é Deus dizendo para você, por meio de Jesus Cristo, Ele tem muito amor por você. Venham com a gente aqui fazer o programa de hoje, este período em que estamos falando de educação, de filhos, de Dia das Crianças. Nós vamos hoje conversar com você sobre quais são os presentes, os melhores, os mais importantes presentes que podemos dar aos nossos filhos. E então eu quero a sua participação, fique muito à vontade para escrever para a gente, para twittar, para dizer o que você pensa, para mandar um beijo, um abraço, para participar do consultório de hoje. As nossas formas de contato, consultório@novotempo.com, consultório@novotempo.com. Pode ser pelo Twitter também, é @consultório-NT. Fica fácil de nos falarmos assim, né? E então, para conversar sobre isso, estou trazendo uma terapeuta de família e casal, a Isabel Passos. Bem-vinda, Isabel, tudo bem? Tudo bem, Darleide, que prazer estar aqui mais uma vez. Estivemos aqui quinta e agora novamente, né? Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade e peço a Ele que nos dê condições de assumir tamanha responsabilidade, né? É realmente um privilégio estar aqui podendo contribuir com esse trabalho tão especial que o Senhor proveu aqui na TV Novo Tempo. Você usa a palavra-chave, né? Responsabilidade e privilégio, são duas palavras-chave. Nós temos esse privilégio, mas a grande responsabilidade, afinal de contas, uma palavra nossa aqui repercute de maneira diversa no coração de quem nos acompanha. Beijo grande para você que está chegando agora para o começo deste programa. E eu começo a perguntar, a Isabel, inclusive, esteve com a gente no Sem Tabus na última quinta-feira e foi um sucesso, é uma graça, foi realmente muito bom. Até aproveito para fazer um convite para você que não tem tido tempo ou não tem condição de assistir o consultório de família por algum motivo, visita o nosso blog, novotempo.com/sem tabus. Temos ali todos os programas e você acompanha e tem sido realmente mais uma ferramenta de edificação para a vida de muita gente quando a gente fala de sexualidade e até sexo de uma maneira aberta, livre, mas também com extrema responsabilidade a partir da palavra de Deus. Mas o assunto hoje é educação para as famílias nesse período que nós estamos falando do Dia das Crianças, né, o mês de outubro. Qual é o melhor presente que os pais podem dar para os filhos? É material? Dá para comprar na loja de brinquedos? Onde é que a gente encontra esse presente melhor e maior? O melhor presente que os pais podem oferecer para as crianças, para os seus filhos, é um vínculo equilibrado, onde ele oferece afeto, mas ele oferece também uma outra forma de afeto, o limite. E muitas vezes as pessoas separam uma coisa da outra. Acham que quando um pai põe limite, quando um pai ou uma mãe disciplina um filho, não está amando, que é grosseria, que é rispidez, que não é vínculo. No entanto, no momento que eu coloco limite,
para limite nos meus filhos, limite nas crianças, eu estou também amando essas crianças, eu estou protegendo. Eu estou dizendo a elas, eu me importo com você, quero o seu bem. Há pais que têm muita dificuldade de dizer não para o filho, por exemplo. Não, não pode, não, não vai, não, não é assim. E assim, isso é alguma coisa que talvez tenha por trás uma certa culpa por não acompanhar no dia a dia, por estar devendo alguma coisa, sinta-se devedor em alguma situação. Como é essa postura? Até que ponto os pais devem dizer não e sim, dentro desse quesito limites que você está colocando, sem levar essa criança a ser muito negativa ou não se sentir muito tolhida e desconsiderada no seu querer, no seu desejo? Então, aquilo que é possível você dar, que você pode dar sem fazer grandes sacrifícios, que está ao seu alcance dar, não há porque não dá, porém, até nisso é preciso ter limite. Eu preciso ver qual é a utilidade disso que essa criança está pedindo e em que contexto ela está pedindo. Se de repente uma criança pede, mas para ter, essa criança faz birra, essa criança ela fica agressiva, ela reage de uma maneira, como a gente chama lá, um calundu caprichado aí, né? Calundu, essa palavra é ótima. Ela dá significa o quê? Para a gente pôr no GC, calundu? Significa dengo, significa birra. Birra, não é? Faz por calundu mesmo, dá aqueles ataques ali. E aí, para se ver livre daquela situação, o pai e a mãe vai e atende o desejo. Uhum. Isso é muito comum eu penso que tanto você quanto eu e os que estão aqui, os que não nos veem, já viram, já presenciaram cenas dessa, de mães que se encontram no supermercado e a criança pede uma coisa e a mãe diz, não, não vou dar, e ela começa a esticar a roupa da mãe e ela pisa e ela pula e ela chora, ela bate o pé, ela faz escândalo ali e a mãe, para se ver livre daquela situação constrangedora, atende. Quando é que a criança faz isso? Quando ela percebeu uma fragilidade na postura do pai e da mãe, ou do responsável que seja com ela? Ela já sabe que ela agindo assim, a mãe vai dar. Quando ela conhece que a mãe, se ela agir assim, a coisa vai ficar pior, ela não tenta de novo. Uhum. Mas ela já sabe que ela condiciona, que ela desestabiliza a mãe, que ela tira a mãe do lugar. E que a mãe vai atender para poder se ver livre daquela situação constrangedora. Uhum. Quando, na realidade, a resposta deveria ser, pegava na mãozinha, levava no primeiro banheiro que achasse, não é? Leva no banheiro, olha bem no olho, se abaixa e olha bem no olho dessa criança e diz, olha, não adianta você espernear. Não adianta você gritar, eu não vou lhe dar, não vou lhe dar. Não adianta você reagir assim, é inútil a sua reação. E vamos encerrar o assunto por aqui. E acabou. Mas às vezes os pais têm medo de dizer não. Muitos pais às vezes foram tão contrariados na infância, tiveram seus desejos tão tolhidos por uma razão ou outra e não conseguem lidar com isso, que agora querem proteger esses filhos dessas frustrações, sem perceber que na realidade a frustração e a dor ela ensina muito mais do que a satisfação, do que o sucesso. Não é? A criança tende a aprender muito mais quando ela é contrariada. Aquela criança que tem todos os seus desejos atendidos, ela olha para o mundo achando que todo mundo vai agir assim com ela. E ela acaba descobrindo na adolescência, na juventude, que o mundo não funciona, não gira em torno dela. Ela vai ser contrariada, ela não vai estar preparada para lidar com essa contrariação. Ela não vai estar preparada para lidar com a frustração. E isso é um problema na vida do ser humano. Se você observar grandes tragédias que a gente presencia pela televisão e por outros meios de comunicação que a gente está aí vendo na sociedade. Ou no dia a dia, perto da gente, né? Perto da gente. Acontece exatamente porque alguém foi contrariado no seu desejo e não soube lidar com essa frustração. Não teve o seu desejo satisfeito e passa por cima disso. O que interessa é que eu tenho que ter o meu desejo satisfeito, porque ele foi ensinado desde criança que a coisa funcionava assim. E se alguma coisa apertar para o lado dele, é só fazer uma birra. Fazer uma né? birra. Se a namorada diz, olha, não vai dar, eu acho que o nosso relacionamento não pode continuar, a birra aí ele vai fazer uma ameaça, grave. Aí ele leva essa menina para um apartamento, ele a tranca ali, ele faz toda uma tragédia, mas a gente está vendo ali dois adultos ou dois jovens, dois adolescentes, mas que não foram ensinados
quanto criança, que não é alguma coisa que nos salva. É tanto que os mandamentos, a palavra de Deus, de não matarás, não, os nãos de Deus são nãos que nos salvam. Os nãos que você está dizendo dentro do contexto da disciplina, não é o não porque sim, por que não, mamãe? Por que não estou te falando que não? É um não que tem uma explicação muito mais ampla do que a negativa para aquele momento. Exatamente. Então você diria que um dos presentes dos pais para os filhos nesse processo da educação é a disciplina, é a negativa necessária, cercar esse menino. Agora nós vamos falar de uma outra questão. Como é que fica aquele carinho, aquele xodó, aquela coisa de pôr no colo e dizer assim, você é a coisa mais linda do mundo. Que dá vontade de pegar bebê e pegar a bochecha, né? E elas devem dizer assim, me larga, me larga. De dizer toda hora que ele é lindo, que ele é fofo. Como é que fica a história dos elogios como um presente para a autoestima da criança? Nós temos o hábito de ver de cara os defeitos, não é? De criticar, de estar cobrando, e muitas vezes a gente não elogia. E quando a gente elogia o aspecto errado, o aspecto equivocado. A criança, ela não deve ser elogiada no seu aspecto físico. O que é físico não pode ser mudado. Peraí, não pode ficar elogiando, então, Você que ele linda. que olho lindo, que corpo lindo, que carinha linda, que cabelo mais lindo. Não é mas esse é elogio. isso que a gente mais faz com as crianças. Mas não é esse elogio que vai produzir nela autoestima, não é esse elogio. Não é esse elogio que vai produzir na criança autoconfiança. Esse tipo de elogio traz algum prejuízo? Depende de como é colocado. Ele não é muito útil, ele não é funcional. Ele não vai alcançar o objetivo maior que deve ter o elogio, que é o de reforçar boas atitudes. Então eu preciso aprender a elogiar a atitude. Quando eu digo para um menino que sempre tira nota 10, que ele é inteligente, isso é interessante. Mas aí no dia que a nota dele baixar, ele vai deixar de ser inteligente? Verdade. Ele não vai deixar de ser inteligente. Eu preciso dizer para meu filho, que bom que você é esforçado. E como resultado do seu esforço, você tem nota boa. Não é? Como resultado desse trabalho. Eu tenho as notas boas porque eu me esforcei para isso, eu lutei por isso. E é essa atitude do lutar, do insistir, do estudar, do se comprometer, que tem que ser elogiada. Porque na hora que, por alguma razão, o professor faz uma prova com um modo diferente de elaborar a prova e ele estranha aquilo ali e, por alguma razão, a nota dele baixa. Você não vai poder dizer para seu filho que ele agora é burro, mas ele vai começar a pensar isso. Porque ele não conseguiu dar conta de tudo. Ele não conseguiu a nota. Quantas vezes eu escuto, tanto de meus filhos quanto de filhos de outras pessoas, dizerem que tem colegas que quando tiram 8, 8,5, começam a chorar, se desesperam. Porque, na realidade, o que é que deve ser incentivado? Você foi capaz de vir até aqui. Isso aqui é resultado do seu esforço. Se você não conseguiu a nota adequada, não se preocupe, da próxima vez você consegue. Mas dê o seu melhor. Trazer à tona o que ele pode oferecer como produto do seu esforço, da sua qualidade, que vai fazê-lo homem e mulher de valor pelas suas qualidades. Ora, se é bonito, se é feio, não é a grande questão, não é a grande questão. A questão, Darleide, por exemplo, a gente entra num ônibus, num coletivo, em grandes cidades, cidades de médio porte, você observa que os jovens, eles ficam sentados e os idosos em pé. Já foi tão diferente, entendeu? Dizem. Eles não levantam. E quando a gente não ensina isso para os nossos filhos, quando elas são crianças, às vezes a criança tende naturalmente a manifestar esse tipo de comportamento. E muitas vezes esse tipo de comportamento não é valorizado, não é colocado holofote sobre ele. E a criança acaba deixando de fazer. Porque não foi reconhecido, não foi incentivado. E é esse tipo de atitude que precisa ser elogiada. Poxa, filho, que coisa linda, você é um menino bom, você dividiu o seu brinquedo com seu primo. É essa atitude que tem que ser vista, é esse elogio que tem que ser oferecido, daquilo que mexe com a questão do caráter, com a questão da atitude. Entendeu? De como é que eu estou vendo o outro, como é que eu me coloco diante do outro, como é que essa criança está se colocando. Então você está dizendo que um outro presente que os pais, os educadores devem dar aos filhos, às crianças, é a valorização daquilo que realmente importa. Quando talvez eu esteja elogiando muito uma criança porque ela é linda, porque ela é fofa, porque ela é tudo aquilo que a gente acha realmente numa criança, talvez a gente esteja criando nela até um sentimento de vaidade, de ser o centro, de ser, os olhares estão atraídos, porque eu sou bonito mesmo, porque eu sou, né,
Tem uma perda nessa condição. Pense só numa menina que desde o momento que nasce, ela tem uma beleza, ela se enquadra dentro do padrão de beleza que a gente conhece, tá? Que a gente escolheu. Que a mídia desenvolve. E essa menina cresce com esse padrão e cresce com isso incentivado. Aí ela chega lá na adolescência, na juventude, por alguma razão ela sofre um acidente e perde isso. Cadê o chão dela? Verdade. Cadê o chão? Aquilo que o saber lidar com a dor e com a perda não foi devidamente exercitado nela. Ela colocou todo o fundamento da vida dela em cima da beleza física. É interessante que a gente não sabe como não foi ensinado. Como não foi. Onde foi que eu errei, né? A grande pergunta nossa, educadores, pais, é onde foi que eu errei? Nas mínimas coisas, né? Nesses detalhes que às vezes a gente não atenta. É verdade. E assim, ainda dentro desse ponto, Darleide, uma coisa que é interessante é que a gente também tem uma tendência muito grande para abrir os olhos e colocar holofote sobre os erros que nossos filhos cometem. E isso causa desânimo. Porque se a gente só vê defeitos, se a gente só fala dos defeitos, a gente nunca elogia as coisas boas, acaba gerando neles um desânimo para fazer as coisas boas. Porque meus pais só veem as coisas ruins. Eles acabam crescendo com a ideia de que eles são ruins, de que eles são maus e que eles só fazem coisas ruins. Então é muito importante que a gente veja as coisas boas. Eu me lembro que ainda um tempo atrás eu cheguei em casa e minha cozinha estava a comida pronta, a mesa posta, e eu e meu marido e meus filhos sentamos, comemos já a comida, mas os meus olhos foram direto no chão da cozinha, que era branco e que estava sujo. E eu rapidamente reclamei com minha filha mais velha: Ana Isabel, por que você deixou o chão sujo? E o meu marido olhou para mim, me repreendeu com o olhar, e olhou para minha filha e disse: minha filha, muito obrigada pela mesa posta e a comida pronta. Porque nós temos a tendência de olhar para aquilo que não é legal. Aí eu já te perguntar uma coisa: quando você nesse momento percebeu a repreensão do seu marido e caiu em si que havia errado, estava errando naquele momento com a sua filha, em vez de valorizar a coisa boa que ela fez, você viu um chão sujo. Isso é muito comum na figura feminina mesmo, né? A mulher com o marido, enfim, é bom a gente pensar nessa questão. Como foi que você se portou quando você reconheceu? Desculpe. Você pediu desculpas a ela. Desculpe. É um outro presente reconhecer e ensinar com o ato de reconhecer que errou. Pai, mãe, quem quer que tenha autoridade sobre essa criança ou adolescente, reconhecer que também erra. Reconhecer que erra. É fácil para um pai e para a mãe reconhecer que erra para o filho? Não, porque criou-se a ideia cultural de que pai e mãe estão num lugar sagrado, intocável e que eles jamais falham. Pai e mãe têm sempre razão, quando na realidade não é. A gente é ser humano, nós pais somos seres humanos, a gente erra, a gente comete grosserias, a gente comete erros com os nossos filhos, a gente fere e não custa nada voltar e pedir desculpa. Voltar e reconhecer que errou não tira de você a autoridade, pelo contrário. Pelo contrário, dá a seu filho uma perspectiva correta de que são todos seres humanos, passíveis de erro, entendeu? Então é legal que o pai, que a mãe, que não importa a idade que esse filho tenha hoje, se você tiver condições de voltar e dizer: meu filho, naquele momento, quando eu agi assim, eu sei que eu te machuquei, me perdoe por isso. Não é? Então, não há nenhum problema em voltar e pedir desculpa. Mas é fácil, não é fácil para esse pai que se colocou no patamar do sempre sabe tudo, do sempre pode tudo, porque realmente nós pais, se a gente admite que errou na nossa ideia, o filho vai desconfiar da minha palavra da próxima vez. E quem disse? E aí eu não posso, isso significaria perder a autoridade. Então, você está dizendo que não é essa a questão. Não é essa a questão. Apesar de muitos pais, no seu orgulho e na sua dureza, ficarem nessa condição, de não voltarem atrás com medo de perder esse lugar. É isso mesmo. Bom, o Robson Scalione, nosso diretor de imagem, está trabalhando e participando aqui com a gente. Ele, quando se referia ali à disciplina com os meninos, na nossa conversa sobre disciplina, ele diz assim: a mãe ou o pai precisa dizer: meu filho, minha filha, minha palmada vai doer, por exemplo, mas vai doer muito menos do que a surra que a vida pode te dar se você não aprender hoje que a vida não é fácil, né? Exatamente. Não adianta fugir disso. A Bíblia é muito clara ao usar a frase de que a vara pode tirar um filho do inferno. Acontece
que muitos pais hoje confundem essa vara com espancamento e com violência. Claro, em vez de tirar o filho do inferno, leva o filho para o inferno da dor e da angústia, né? Não tem nada a ver com isso. Quando eu acho que foi a forma que o autor encontrou para traduzir a ideia divina da questão da disciplina. E entendendo sempre, Darleide, que a disciplina física, ela deve ser o último dos recursos. Ela não pode ser utilizada cada vez que essa criança erra, do mais simples ao mais grave. A única alternativa que esse pai, que essa mãe encontra é bater. Quando, na realidade, quando pais usam esse recurso com frequência, eles estão apenas revelando que a autoridade parental deles está doente. Agora ele só consegue exercitar a autoridade com a base força, da força. Né? Afinal, ele é o maior, o outro é menor, que se submeta a ela. Uma relação de poder. Falta o argumento, eu uso a força. Perfeito. Bom, você está acompanhando aqui o consultório de família. Hoje o tema é: qual o melhor presente para o seu filho? Nesse período é bom nós pensarmos. Você que tem filho pequeno, você que já tem filho crescido, ou você que planeja ter filho, não pensa coisa nenhuma em ter filho. Mas vai que a vida te pega de surpresa e você se vê educando uma criança, cuidando de uma criança. E para você aprender para a vida, você precisa compreender a vida a partir neste olhar de como se faz um indivíduo, como é que se constrói uma vida. Você pega um bebê, ai que fofo, não sabe nada, é apenas uma criança e não sabe que o poder que ela tem ali nas suas mãos e que poder você tem sobre ela de construir, de formar, de ajudar, de fazê-la nobre, de fazê-la grande, de fazê-la especial, principalmente aos olhos de Deus, que como todos nós somos. E aí, por falar em apenas uma criança pobrezinha, que dó que dá, ela não sabe nada. Aquelas crianças que fazem birra ou que dizem palavras feias ou que fazem grosserias e os pais contam na frente de outros ou contam para outros sorrindo e acham engraçado. Esse é um presente que deve ser quebrado. Imagine, Darleide, eu já vi cenas assim de pais com crianças no colo, meninos de 1 ano e meio, 2 anos, construindo a linguagem e adulto tentar se aproximar da criança e a criança soltar um palavrão que não tinha tamanho, não tinha tamanho. E eu, sinceramente, diante da situação, aquilo me incomoda, eu não consigo ficar calada. E eu disse, querido pai, deixa eu lhe dizer uma coisa, essa criança desse tamanho, ela não frequenta a escola ainda, ela fica com quem? Não fica com a mãe e comigo. Então, se essa criança está falando um palavrão desse tamanho, ela está ouvindo de você. Ou de alguém próximo. Ou de alguém muito próximo, ela está reproduzindo. E não tem nada de belo. A questão, Darleide, é que nós temos uma tendência de... Quando a criança é pequenininha, tem algumas coisas que ela faz. Por exemplo, obesidade numa criança pequenininha, todo mundo acha bonitinho. Não é bonitinho uma criança gorda? Chama de fofinha, não gotosa. É? Quando ela chega nos 5, 6 anos, 8 anos de idade, aquilo começa a se tornar um problema e motivo de chacota por parte dos seus coleguinhas. Não é? A questão do comportamento, do palavrão, dos comportamentos inadequados de uma criança também, quando é pequenininha, alguns pais dão risadas e acham bonitinho. Até chamam os amigos ao redor para ver aquela criança falando aquilo. Eu já vi pais que incentivam a criança a falar até coisas em relação à questão do apelo sexual. Eu já vi isso e achar bonitinho quando isso não tem nada de bonito. Sabe, depois eu não dou conta, como pai e como mãe, eu não dou conta depois da precocidade dessa criança e dos comportamentos inadequados um pouco mais na frente e muito mais graves do que a questão na infância. Porque eu coloquei holofote sobre isso, eu dei risada, eu dei atenção. Você põe a criança no centro das atenções, forma-se um grupo em torno, ou pessoas que estão ali, e você está contando alguma coisa equivocada, que ela, claro, por ser criança, por não ter a maturidade, por estar vendo e ouvindo coisas equivocadas, e aí você conta aquilo e passa a ser algo muito engraçado. A criança capta, não capta, ela entende, não entende? Se ela entende, ela vai continuar reproduzindo, já que fez graça, já que foi tudo muito bonitinho. Isso acontece com palavrão, isso acontece com a mordida, não é? Que é um comportamento também muito comum nas crianças. Mas peraí, meus filhos todos são bípedes, não é? São seres humanos, ninguém é quadrúpede, ninguém nasceu com um canino pronto para morder.
todo mundo é gente lá em casa. Você vai poder contar aquela história que o seu filho vivenciou quando criança? Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, porque aquela história, ele permite você contar? Permite. Já assinou o contrato liberando? Já assinou o contrato liberando. Gente, nós estamos fazendo aqui o consultório de família, o que é muito bom é ter você na companhia, participando aqui da nossa conversa. Alguém está dizendo, a Cecília Gregório está dizendo, vejo que estou errada, me arrependo e iria destruir o futuro do meu filho. Me ajudem, como começar a mudar o meu comportamento? A gente fala um pouquinho no próximo bloco também sobre isso, né? Pais que erraram, como retomar isso, como reconstruir, como refazer se errou. E fica tranquila, viu, querida? Você e todos os pais do mundo erraram uma vez. Para você ficar mais tranquila ainda, até Maria e José deixaram Jesus para trás. Verdade. E depois, Jesus esteve lá atrás e eles ainda perguntam, por que nos deixou? Deveriam ter perguntado, onde nós erramos? É verdade. Mas, enfim, ótimo tema de hoje para o consultório de família, Darleide, o que acham sobre educar com gritos dentro de casa? Não, isso não é educação. O grito não educa, né? Deseduca e ensina violência, ensina gritaria, ensina confusão. Fran, beijo para você. E ainda muito mais participando aqui com a gente, o Genilton, muito bom o tema do consultório de hoje, um abraço para você, Genilton. A Ruth Gomes dizendo, é um programa educativo e construtivo para a família, parabéns. Beijo, querida, obrigada também. Vamos para o nosso intervalo, mas antes eu quero dizer assim, do meu carinho, da minha alegria em ter, neste final de semana, conhecido a comunidade, parte da comunidade adventista do Sétimo Dia, ali em Niterói, ter visitado aquela vista maravilhosa de Icaraí, ter feito aquele café da manhã maravilhoso no MAC, é um lugar muito especial ali, mas acima de todas as belezas, de tudo que existe naquele lugar que eu amei conhecer, foram as pessoas. Beijo para todos vocês, o meu muito obrigada pelo carinho, pastor Samuel, a tantas outras pessoas que eu vou citar o nome, faço questão de citar o nome, mas logo depois do intervalo, e você continua participando aqui com a gente. O que você tem vivido, experimentado, quais são as suas palavras quando se trata de educação de filhos. Fácil não é, mas eu posso dizer que é a coisa mais linda do mundo. É um privilégio que Deus nos deu. Beijo, pessoal, até já, que é bem rapidinho o nosso intervalo. Voltamos aqui com o nosso querido consultório de família. Um abraço para você que está acompanhando aqui o nosso programa, tuitando com a gente, participando, enfim, muito bom. Disse que ia mandar abraço para alguns amigos, mas eu lá de Niterói, onde estive nesse final de semana, mas eu quero mandar um abraço muito especial para um rapaz. Ele tem 30 anos, há 8 anos ele está enfrentando uma dificuldade e ele está sobre uma cama, numa dificuldade que tem persistido ao longo dos anos, a melhorar 8 anos, e ele assiste sempre o consultório de família. E o pai dele me contando essa história, e eu pedi que me dissesse o nome dele para que eu, antes de tudo, orasse, e depois que orasse, mandasse um abraço para o Jorge dos Santos Mascarenhas. Jorge, saiba que estaremos orando por você, eu e quem esteja nos assistindo agora. Muito obrigada pelo carinho, obrigada por nos assistir, obrigada por acompanhar os programas e o consultório de família ser um dos seus companheiros. Muito obrigada, Deus seja contigo. Ele é o Senhor teu Deus em todo tempo e lugar. Beijo, Jorge. Deus seja contigo sempre, como sempre eu creio e você sabe, Ele estará. Beijo para você e para toda a sua família. Quero mandar um abraço para a Niceia, quero mandar um abraço para o pastor Samuel e para a Vânia, quero mandar um abraço muito especial para a Nasa e dizendo esses nomes, eu quero abraçar a todos da Igreja Central de Niterói e a Marta e o Dr. Paulo também. Muito obrigada por todo o carinho. Foi maravilhoso estar com vocês. Beijo muito especial. Um beijo para os meus amigos lá em Belém do Pará. Quero mandar um abraço carinhoso para o Martins e para uma amiga querida, sua esposa e família e todos vocês, família Martins. E um abraço também para Maria das Dores, uma senhorinha querida que eu amo de paixão. Já há muitos anos não havia nos encontramos. Beijo, Maria das Dores, você continua uma princesa. Por falar em princesa, o nosso tema de hoje, educação, príncipes e princesas sendo formados dentro de casa. Me fala um pouquinho, por exemplo, para a gente fechar aquela questão de como os pais se referem aos filhos, muitas vezes nos gracejos. Não sei se nós fechamos essa questão, eu tomei uma palavra sua para a gente ir para o intervalo, para a gente passar para o próximo ponto. Então, você pediu que eu mencionasse a questão do meu filho. Ah, aquela história, verdade.
quando ele era pequenininho, 1 ano e meio, quase 2 anos, a gente estava no evento da igreja e uma criança da mesma idade, uma menina, veio em direção a ele e mordeu a bochecha dele. Mordeu que sangrou. E eu até comentei contigo de que na hora o meu sentimento foi, meu Deus, se eu não tivesse o Espírito Santo, eu acho que eu ia emendar meu bigode com essa mulher aqui agora. Como boa nordestina. Não ia dar certo, porque a reação da mãe da menina foi coisa de criança. Coisa de criança, minha irmã. Tu sabe porque tu tá... É aí que está a gravidade, a postura dos pais. Não é a postura da criança que mordeu a outra, que beliscou a outra. Como que os pais lidam com isso. Ela está num processo dela. Agora a mãe, é coisa de criança. Coisa de criança porque o mordido é o meu. Se o mordido fosse o teu, não era coisa de criança, não é? Acontece que tempos depois, ele já um pouco mais crescido, coisa de 3 anos, meu marido foi buscá-lo na escola. Quando chega na escola, tá a tia esperando por ele na porta da escola. E aí disse, olha, Jocélio, o Jonatas mordeu uma menina, o braço de uma menina na escola, que tá a marca. Quando chegou em casa, o pai deu aquela disciplina caprichada. No outro dia de manhã, peguei na mão do camarada, disse, bora lá, vamos lá, me explica aqui essa história. Quando você mordeu, foi na frente de todo mundo? Pois agora peça desculpa na frente de todo mundo. A criança, às vezes a gente pensa que porque é pequenininho não tem orgulho. Né? Ela não, imagine, a criança inocente. Faz isso facilmente. Não está percebendo nada. Ele entalou, Darleide, ele entalou, a lágrima descia, mas ele ficou entalado, só fez porque eu obriguei. Eu disse, vá, peça desculpa na frente de todo mundo. Ele pediu aquela desculpa bem fraquinho. Eu disse, não, quando você mordeu com força. Então peça desculpa com força. Peça com força. E ele foi e pediu, agora você vai beijar. Onde você mordeu, você beija. Hoje ele está com 14 anos. Pergunta se o cachorrinho ainda entrou em ação. Claro que não. Os caninos não se desenvolveram. Não, usaram para outras coisas. Foram usados para outras, menos para morder menino. Não dá. Não é? Então você aplicou uma disciplina na mesma proporção do ato que foi praticado. Você não disse para ele assim, vai ficar 1 semana sem ir no parquinho. Você não disse para ele, vai para o cantinho do pensamento. Qual é a relação que ele vai fazer? Ao local e na frente, no ambiente do ocorrido e faz ele pedir desculpas. Então isso provoca nesta criança uma reflexão para o resto da vida. Até porque, Darleide, uma criança que manifesta o comportamento da mordida, ela está na primeira infância. E na primeira infância, a criança aprende a partir do concreto. Não adianta você ir com o abstrato para a criança, porque ela não vai abstrair. Ela aprende a partir do concreto. O que era concreto para ele? Ele havia mordido a criança. Agora, o que era concreto? Ele não podia morder. Ele agora vai ter que pedir desculpa pela mordida. Isso era concreto, isso era real para ele. Era didático para que ele aprendesse. Okay? Outro dia, uma mãe me contava do caso de uma menina que fez birra, falamos sobre birra agora há pouco, de tal maneira que ela dizia assim, Darleide, eu não conseguia colocar a minha filha dentro do carro. O carro era pequeno para tamanho estardalhaço que ela fazia. O que acontece exatamente? Eu acho que você disse alguma coisa, mas eu queria reforçar essa ideia daqui a pouco já faço algumas perguntas chegando aqui pra gente. O que acontece? Essa criança, ela faz essa birra deste tamanho, ela faz esse escarcéu imenso na brecha da fragilidade dos pais? Tem alguém sustentando. Tem alguém sustentando? Tem alguém sustentando. Se ela tivesse percebido que pai e mãe não deram cabimento para aquela situação, ela veria ela não ia fazer isso. Não? E mais, Darleide, a criança percebe quando há uma diferença de postura entre pai e mãe. Quando um está afrouxando e o outro está apertando, ela monta em cima daquele que está afrouxando. Ela já sabe que com esse ela vai contar. Então ela vai e faz isso. Porque ela está sentada no ombro de alguém. Tem alguém sustentando aquele comportamento. Não é de graça. Todas as vezes que você vê um pequeno tirano dentro de casa, aquele que se comporta de tal forma que ele movimenta a dinâmica da família toda, as coisas giram em torno dele, pode observar. Tem alguma coisa na relação ou dele com o pai, ou dele com a mãe, ou com os dois, ou nessa relação conjugal, na forma como esse casal está se colocando diante dessa criança, que a criança percebeu que tem uma brecha onde ele pode entrar.
Pode estar havendo um excesso de mimo, ela pode se sentir o centro das atenções, então por que naquele momento me negaram alguma Ela pode necessidade? estar tendo excesso de mimo, mas ela pode estar percebendo também que quando ela age assim, um da díade conjugal, um da dupla, vai abrir. Entendeu? Vai abrir. Ela vai ter o apoio de alguém. E isso é muito perigoso. Pai e mãe, é muito importante que se pense sobre isso. Se o pai coloca essa criança no descanso, a mãe nunca deve ir lá tirar. Nunca. É a história do desautorizar o pai ou a mãe quando desautoriza, fragiliza a relação conjugal, porque essa criança vai entrar no meio. Entendeu? Então, não pode. A mãe deu uma ordem, o pai não pode ir lá tirar. Se você não concorda, se você acha que o castigo que foi dado, que a disciplina que foi dada foi dura demais, chame teu companheiro, tua companheira num lugar separado e diz a ele, olha, você não acha que seria melhor fazer assim, assim? Tá, chegaram a uma conclusão de que a atitude foi errada, e agora faz o quê? Volta os dois e aquele que agiu vai dizer para a criança, meu filho, olha, nós dois conversamos, eu e a sua mãe ou eu e seu pai conversamos e chegamos à conclusão de que vai ser melhor fazer assim. Mas isso tem que sair da boca daquele que deu a primeira ordem. Tem que ser resolvido com os pais, a parte, define-se a situação e aplica-se a disciplina. Depois apresenta. Sabe, outro dia uma amiga fez pensar, eu não lembro se ela falou aqui ou no consultório de família na rádio. Nós temos consultório de família na Rádio Novo Tempo, agora, à 1h todo sábado. À 1h, 1h, eu repetindo, 1h, todo sábado na Rádio Novo Tempo. Aí você diz, mas Darleide, aqui na minha cidade não tem Rádio Novo Tempo. Vai na web e aí você escreve assim, novotempo.com/rádio, e nós vamos estar lá 1 hora de programa também. E uma amiga, uma das que sempre participa aqui com a gente, a doutora Rosana, ela falou assim, Darleide, agora pensa comigo. No aniversário, você, por exemplo, pega um filho, ou um menino, ou a menina, e você faz naquele aniversário alguma coisa que a gente não para pensar. E ela explicava, por exemplo, uma menina de, sei lá, 3 aninhos, ela nem tem 2 anos, ela nem tem ideia do que seja o tamanho do universo. E aí você faz um aniversário para ela, ela se veste de princesa, você dá-lhe o cetro na mão, estende-se um tapete vermelho e vem todos os súditos lhe trazendo presentes, e todos trazem presentes. Parabéns para você. Pergunta-se, a criança não fez nada para ter nascido, mas ela recebe todas as glórias pelo nascimento. Já não seria uma forma de deseducar nossos filhos quando a gente faz tudo isso? E estou dizendo isto como um símbolo, tem muita coisa em torno disso. A gente não está alimentando também muito ego das nossas crianças? Os pais começam a fazer isso, o aniversário do qual a Rosana fala, essa atitude aí, já é um desdobramento, mas isso começa antes. Quando essa criança nasce, o casal deixa de ser casal e passa a viver em função dessa criança. A criança passa a ser o centro da atenção da família, quando na realidade o centro da atenção da família é o casal e não a criança. Mas eles deixam de ser marido e mulher e passam a ser pai e mãe. Então ela já começa a entender desde pequenininha que o mundo está ali para servir, porque o primeiro contato que ela tem com o mundo é através de pai e mãe. E pai e mãe está ali o tempo inteiro para servir e satisfazer todos os seus desejos. Quando chega aí no aniversário de 2 anos, de 3 anos, que isso é feito, isso reforça... E mais, né? 5, 6, 7 anos. Vai para os 15, isso é confirmado. Se fazem festas, sabe? E não é de se pensar que, assim, nós não fizemos nada para nascer. No dia do aniversário a gente recebe glórias e presentes. Não deveríamos nós, agora falando para as famílias cristãs, para aqueles que têm a Deus, ou deveria ter Deus como centro, como base dessa história toda, não deveríamos ensinar os nossos filhos, em vez de fazer crescer esse ego, diminuir esse ego, ofertando em vez de recebendo? Olha, vou contar... Ou isso é muito utópico, é muito filosófico? Não é utópico, e eu vou lhe dar 2 situações. Uma é um exemplo que eu vou dar que poderia ser feito. Essa despesa que seria feita com o aniversário de uma criança dessa forma, por que não trabalhar com essa criança, levar essa criança, quem sabe? Aí alguém que nos vê nesse momento pode achar que o que eu vou dizer agora, sabe, é absurdo demais. Mas às vezes a gente cria nossos filhos longe da realidade, longe da dureza da vida, e eles não estão preparados para lidar com as coisas tristes que eles vão enfrentar na vida. Mas levar uma criança dessa, quem sabe, no orfanato,
Até para que ele aprenda a valorizar pai e mãe, a valorizar a família que ele tem. Valorizar o que tem o que ele em casa. possui, o que ele tem em casa. Quando ele chegar em casa, que ele vai quando ele chegar no orfanato, que ele vai se deparar com crianças na mesma idade que ele, numa situação muito difícil. Onde eles não têm pai, onde eles não têm mãe, eles não têm afeto, eles não têm a concepção de família que essa criança tem. Eu me lembro que a minha filha do meio, Ana Virgínia, quando ela foi fazer a... É a Aninha Vivi? Ela está dizendo aqui, Darleide, diga para minha mainha Isabel para mandar um alô para mim, meus 15 anos. Te cobrando. Falando de aniversário, ela te cobrando. Isso. Ela faz 15 anos, dia 12. Aproveita e manda beijo. Então, é um beijo bem grande mesmo para essa mocinha tão linda que eu amo tanto. E não somente para ela, mas para meu marido, Ana Isabel e Jonatas, que estão lá assistindo e que dão sentido a todo o meu trabalho. Onde, querida? Em Petrolina. Olha só, Petrolina, Pernambuco. Petrolina é uma cidade linda. Estive lá esse ano, é uma cidade realmente linda. Um beijo para todo mundo. Outro dia recebemos uma caravana de pessoas lá de Petrolina que veio conhecer a Novo Tempo. Fica essa ideia aí para você de casa que tem vontade de conhecer a Novo Tempo, vir nos visitar. É só combinar e a gente recebe todos vocês aqui de braços abertos. É um carinho imenso que nós recebemos de vocês e o que de menor a gente pode fazer é recebê-los aqui sempre com muito carinho. Beijo para o pessoal de Petrolina e todos os outros lugares ligadinhos aqui com a gente. Pessoal de Fortaleza, tem TV aberta lá há pouco tempo. Um abraço muito especial para vocês, viu? E tantos outros que nos acompanham. Continuando, então, querida. Essa mocinha, quando ela estava fazendo a formatura da alfabetização, nós queríamos viajar no final do ano. E o valor da formatura era compatível com o valor que a gente precisaria para viajar de férias, os 5. E daí nós conversamos, ela tava... formatura cara, né? Cara. Aí nós fomos conversar com ela com 6 anos de idade. Disse, olha, minha filha, se a gente pagar a formatura para você, você vai ter um momento muito especial, mas vai acabar ali. E só você vai estar feliz. O que você acha da gente converter esse valor para que a família toda se divirta e todo mundo possa ser feliz? E ela aceitou. É assim que se negocia. Ela só tinha 6 anos? 6 anos. 6 anos e ela foi capaz de compreender. E isso foi tão legal que quando foi no final do ano seguinte, Jonatas se viu na mesma situação e já não precisou mais nem ao menos a gente negociar. Ele mesmo propôs, não, eu não quero participar da formatura, eu prefiro que a gente viaje. Porque os 5 serão beneficiados. É ensinar a criança a pensar não somente em si, a olhar não somente para o próprio umbigo, mas olhar que tem pessoas ao redor, sabe, que precisam ser atendidas. Desenvolver a ideia do coletivo, desenvolver a ideia da cooperação. Da caridade, da misericórdia, de que o outro tem valor, mas é tudo para ele. Gente, você pode... por isso que eu perguntei para ela, é utópico, é filosófico? Não. Tem questões que a gente precisa aprender e a ensinar para os nossos filhos. Nós vivemos num tempo em que talvez estejamos deixando de entregar, de dar aos nossos filhos coisas que são básicas, como afeto, como presença, como amor de verdade. E a gente dá coisas, a gente dá presentes, a gente faz festa. E quando deveríamos celebrar a vida, claro que devemos celebrar a vida. Mas preste atenção quanto nós colocamos os nossos filhos, as crianças, no centro das atenções e a fazemos sentir-se muito grande. Depois, quando a vida bate de verdade na cara e diz assim, olha assim, ó, baixa a bola, presta atenção, aqui na vida não é assim. Não é assim. Aí os pais já foram. Aí alguém pergunta aqui, Darleide, e quando o adolescente, quando os filhos adolescentes fazem escândalos ou gritam com os pais, a correção é na mesma medida feita como naquele exemplo dado? Você está perguntando na adolescência, estamos falando aqui de educação, quando esse adolescente está gritando com os pais, quando esse adolescente está desrespeitando os pais, a história não está começando na adolescência. Não. As coisas não estão acontecendo agora enquanto adolescente. As coisas começaram ou deixaram de ser feitas lá atrás enquanto criança. Não é verdade que o momento que se estabelece a autoridade, a disciplina, é naquele momento enquanto criança. Obviamente que na adolescência ele vai testar de novo esses pais. Vai testar, vai confrontar, vai querer mais, vai pedir mais e vai bater de frente. Agora, se foi dito lá atrás quais são as regras da casa, como que se estabelece a autoridade naquele lugar, ele só está gritando agora porque lá no passado alguém deixou gritar sozinho. É bem provável. A questão, Darleide, é que os pais muitas vezes não constroem isso na infância, mas cobram na adolescência. Exatamente. Ficam com essa expectativa. Fica aquela coisa, Darleide, às vezes dá a impressão, para alguns pais, dá a impressão de que, puxa vida, esse pai e essa mãe pintou esse quadro, fez esta obra e agora não quer reconhecer a autoria. Pois é.
entendeu? Isso aqui, onde foi que eu errei? Onde foi que você errou? Não é? Onde foi que você errou? Não quero de modo algum gerar culpa, gerar angústia agora naquele pai, naquela mãe que me ouve nesse momento, que vê nesse momento, de se sentir extremamente culpado pelos erros que cometeu no passado. Uma coisa é muito interessante. Mas é chamar para uma tomada, uma responsabilidade que o leve a uma tomada de atitude para agora. Uma mudança de atitude agora. Isso. O fato de estar na adolescência não significa que o caso esteja perdido. Não. De modo algum. Nunca o caso está perdido. De filho nunca se desiste. Porque Deus não desiste de nós. Então nós não podemos desistir dos filhos. Esse bando de adolescente rebelde, né, que nós somos com Deus. Não então, exatamente. E nos comportarmos dessa maneira. É claro, e aí Deus não desiste de nós nunca. Foi o Baú de Felicidade que fez essa observação. Beijo para você, querida ou querido, não dá para saber. Ainda quero mandar um abraço para o Carati 33, pelo menos é assim que ele se intitula aqui no Twitter. E ele diz assim: oi Darleide, hoje acompanho só pelo Twitter, pois estou sem luz aqui em casa, sem energia elétrica, bom programa. Ai, que dó, beijo para você. Muito obrigada pelo carinho, ainda que só tweetando, né? Ele não está me ouvindo dizer isso, mas eu vou tuitar esse carinho para você. A Rosa Souza dizendo que está gostando muito do programa. A Nínia Vivi, que já pediu aquele abraço, nós já mandamos. Ainda mais, deixa eu ver, a Rosa Souza. Oi, Darleide, manda um abraço para todas as mães. Todas as mães, beijo para vocês. E todos os pais, é claro, educação se faz com pai e mãe, educadores de modo em geral. Na falta de um pai, na falta de uma mãe, alguém assume. Então, nessa altura do campeonato, a gente já está falando assim de educadores como um todo. Obviamente que a nossa referência vai estar sempre ligada aos pais. Agradeço aos meus pais pela educação, carinho e limites. Obrigada, mãe. É a Aninha Vivi. É a Aninha Vivi tuitando toda hora aqui para você. Beijo, queridos. Vamos ver quando é que os pais... O que você me diz sobre a instrução espiritual? Não deixe sempre o seu filho decidir sozinho. O que você quer dizer com isso é o quê? Mamãe, não quero ir para a igreja. Não quero ler a Bíblia. Não quero conversa sobre Jesus. Para de falar de Jesus. E aí os pais dizem assim: ah, meu filhinho, vou deixar que quando ele cresça, ele escolha. O que você diz disso? Darleide, muitos pais pensam que o melhor legado que eles podem deixar para os seus filhos são bens materiais e educação intelectual. E não é. E não é. Educação intelectual é muito importante. Conhecimento, quando a gente ajuda nossos filhos a construírem conhecimento, a gente está ajudando eles a construir um capital que ninguém vai tomar deles. Não é? É algo que é uma riqueza que nossos filhos vão possuir, o conhecimento intelectual que ninguém vai tomar. Mas o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é a fé. Eu preciso ensinar meu filho a temer a Deus. Se eu não ensinar meu filho a temer a Deus, ele vai temer o quê nessa vida? Mas nada. A gente precisa imprimir no coração dos nossos filhos de que aconteça o que acontecer, eles nunca estarão sozinhos. De que eles terão sempre com quem contar. Que conosco, vivos ou mortos, eles não serão órfãos. Que há um pai no céu que cuida deles. A minha filha mais velha, quando ela tinha uns 3, 4 anos de idade, um dia nós estávamos de ônibus lá em Petrolina e ela viu uma criança do lado com um bebê no colo, um bebê, uma boneca do tamanho normal. E quando puxava a chupeta da boca dessa boneca, a boneca chorava. E ela disse: ô mamãe, me dê uma boneca como essa. E eu disse: minha filha, eu não posso lhe dar, eu não tenho dinheiro para comprar a boneca. E passaram-se alguns dias, eu estava na cozinha de casa quando ela entra e faz: mamãe, se eu pedir essa boneca a Papai do Céu, ele me dá? Querida, se você pedir, for da vontade dele, for melhor para você, ele vai lhe dar. Aquele toquinho de gente que até hoje só tem braço e perna dada à altura, linda, ajoelhou no meio da cozinha e disse: Papai do Céu, se for da tua vontade, se for melhor para mim, me dá uma boneca daquela. Darleide, eu fiquei no pé da pia pensando comigo: meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar o Senhor a atender a oração da minha filha? Mas desde quando Deus precisa da nossa ajuda, Darleide? É muita pretensão. Eu mal acabei de pensar, minha filha mal acabou de orar, o telefone toca. Quando eu atendo, a minha irmã, Ana Balbina, que deve estar assistindo agora, um beijão para ela, ela vai e diz assim: Isabel, eu queria dar uma motoca para sua filha. Aí eu disse: Ana, motoca ela já tem.
mas ela está pedindo uma boneca. E aí ela foi e comprou a boneca. Eu levei a boneca para minha filha na escola. Quando eu levei, sabe o que a minha filha respondeu? Daquele tamaninho. Ela olhou para os colegas da escola e disse assim, olha o que Papai do Céu fez. Usou a minha tia para responder minha oração. Ela entendia já essa Entendeu ideia. isso, ela entendeu que ela podia falar, que tem alguém do outro lado escutando. Ensine o seu filho a orar. Ensine o seu filho de que ele pode contar com Deus, que ele não está sozinho. De que você que me vê nesse momento, você não é órfão. Tem um pai, tem alguém que quando você liga, escuta, que está atento para responder às suas orações. Um Deus, Darleide, que sai do seu lugar, que se move, que se inclina para ouvir a oração de uma criança pedindo uma boneca. Não vai ouvir o clamor de uma mãe desesperada com um filho viciado em crack? Vai, Darleide. Vai, ele vai escutar. Ele vai se inclinar para te ouvir. Então clama, então pede, porque você não está só. E você tem que ensinar isso a seu filho. Essa é a coisa mais linda, né? É isso mesmo. E ainda acreditar que quando aquela criança talvez não queira envolvimento com as questões religiosas, nós estamos muito preocupados em levar nosso filho à igreja, estamos certos nisso, estamos certos sim, mas a beleza está em representar a este Deus. Pais amoráveis, pais compreensíveis, pais que disciplina. Deus é um Deus que disciplina, Ele diz, repreendo e disciplina a todos quanto amo. Então essa beleza que a sua filha captou na confiança em Deus, ela deve ter aprendido confiando em você, confiando no seu marido, o pai dela, confiando na fortaleza que essa família tinha em Deus, encontrava em Deus. Então fica aqui esse recado muito bonito. Obrigada, minha querida. A gente volta num outro momento, viu? Beijo grande. E você aí de casa também, eu nosso muito obrigada, como sempre, eu fico assim extremamente feliz, agradecida pela sua companhia, pelo seu carinho, por sua disponibilidade em estar com a gente. Eu desejo muito que a paz de Deus reine em seu coração. E tem um pai aqui repetindo no Twitter, e ele diz assim, Darleide, eu tenho uma filha de 7 anos, nasceu uma que tem 15 dias, lidar com ciúmes está sendo muito difícil. E é difícil mesmo, né? E vai ser um processo, mas é alguma coisa que também na proporção de tudo mais, deve ser entregue, colocado nas mãos de Deus, buscando sabedoria. Olha, Darleide, eu aprendi, dentre as muitas coisas que eu aprendi lendo Ellen White, a escritora Ellen White é uma dica, uma ferramenta incrível, é toda a literatura da escritora Ellen White. O livro Educação à Criança é incrível. Você encontra esse material no site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Dentre as muitas coisas que eu aprendi com ela nessa área e em outras áreas, eu aprendi uma coisa que ela diz, que a salvação de filhos a gente ganha no joelho. É o instrumento mais poderoso, é o maior aliado que tem dos pais, são nossos joelhos. E assim, nós estamos chegando ao final, eu quero colocar, Darleide, que para esses pais que nos veem nessa noite, pode ser que tenha alguém que pense assim, poxa, mas meus filhos já cresceram. Eu não consegui fazer o meu papel como pai, como mãe, sabe? As coisas se perderam, eles hoje estão perdidos. Saiba, a tua intercessão por eles, o teu joelho pode operar grandes milagres. E é dito ainda que na oração de uma mãe e de um pai jamais será esquecida por Deus. Jamais. Jamais. Beijo, queridos. Obrigada pela companhia. Estamos de volta na próxima semana ou em qualquer outro momento, quando nos encontraremos para dizer mais uma palavra de bênção para a sua vida e para você, para receber de você muita bênção aqui para o nosso trabalho e para a nossa vida também. Beijo, paz de Deus no seu coração. Busque aprender, busque ler. Procure na palavra de Deus sabedoria e ensino para os seus filhos. E o mundo há de agradecer e Deus há de responder a você. Como guardastes os preciosos que te entreguei, eu guardei a tua vida. Beijo, Amém. Até a próxima semana.